Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live do livro. E hoje estamos de livro novo. O corpo guarda as marcas. Pena que fica o contrário aí pra vocês, né? Deixa eu ver uma coisa. Não. Achei, não sei, eu apertei o negócio aqui. Ai, a Greta chegando. Denso não, né, gente? Como que eu posso dizer? O assunto é tenso. Oiê! Tudo bem, amiga? Livrão novo, né? Hã? Livrão novo já. Livrão novo, 500 páginas, né? Ai, menina, que livrão. Mais ou menos, porque tem um monte aqui no final que é só. Sim, Tem quase 100 mas o páginas aí livro, que não tem assunto. sim. O livro são em torno de 400 páginas no total, mas, Quatrocentas e gente, trinta páginas. Mas, amiga, eu olha, gostei da indicação. também gostei. Gostei, mas foi assim, um começo bem tenso. É, já começa começando Já forte, né? começa. É, Assim, ó. Pelo que dá para entender aqui, né, gente? Porque nós estamos no primeiro capítulo, nós lemos o prefácio e o primeiro capítulo. O que isso. dá para perceber aqui é que ele vai falar sobre a questão de como que a gente, do que os traumas ao longo da nossa vida, principalmente os mais marcantes, assim, aquelas coisas mais que acontecem conosco que são mais marcantes, o quanto que ele acaba gerando coisas na nossa, em outras, como que eu vou falar? Horas, assim. Impacta, né? O corpo impacta a Sim. vida de uma forma significativa e às vezes a gente tem muito claro que temos traumas, mas em outros momentos não. Mas Às vezes aqui não no tá claro o começo, trauma, né? aqui no começo ele já está falando de traumas que são realmente aqueles que a pessoa sabe que passou, né, Greta? Que Sabe é da abuso história, sabe que tá sexual, ali, são os são abusos abusos sexuais, sexuais, Vietnã, né, guerra e tudo mais. Então, guerra, né? é Ter aquele trauma vivido nítido, né? Aquele trauma de situações. eu sei que passei por isso, mas pelo que eu dei uma olhada aqui, né? Ele vai falar de outros traumas que a gente nem imagina que tem, É, né? Dando uma analisada assim em todo o nome dos capítulos, né? Então eu achei bem interessante. é. Assim. Vamos Bom, lá. para começar, né, Greta? Vamos falar um pouco de quem que é esse cara, né? Como que ele chama mesmo? Bessel, Bessel né? van, Bessel Bessel van der Kolk. isso. Ele é um pesquisador. Assim, eu entendo que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? O principal Isso, aqui da isso, pesquisa exato. dele. É um dos livros mais vendidos, viu, gente, nos últimos anos, assim. Bastante gente, famosos leram o livro, falaram sobre, famosos que eu falo de neurocientistas e tal. Então, assim, ele traz bem essa leitura de coisas que ele foi vivendo e aí ele foi redescobrindo tudo isso escrevendo o livro. Ele é um médico psiquiatra Isso. que começou a trabalhar numa administração para veteranos, né? Que era tipo uma clínica para atender veteranos de guerra. É que não é só isso, né? A administração de veteranos tem várias coisas lá dentro, dentre elas o Sim. cuidado da saúde dos veteranos. E Professor de medicina, né, na área de psiquiatria. E ele isso. acabou fazendo exatamente isso. Ele foi diretor e fundador de uma instituição específica para lidar com trauma. Né? É. Então, aí ele está trabalhando tudo isso. Mora em Aí aqui Boston. no prefácio ele vai contar um pouco, né, sobre explica o que é o trauma, como que a gente tem dificuldade para reconhecer os traumas, para
como que eu vou falar? Como que você pode dizer que uma coisa que não é registrada, que não é discutida, pode ser considerada pouca, né? Ou uma, porque ele fala que Tipo de é uma que ele estatística, né? começa a Ou trabalhar mensurar. antes dos anos 80, né? Antes, não existia nem essa palavra transtorno de estresse pós-traumático quando ele Sim, começou a trabalhar com isso. E aí ele fala, hoje em dia a gente sabe que um entre 5 americanos já sofreu abuso sexual na infância, mas que quando ele começou a estudar sobre isso não era ninguém computado, fala. porque tinha gente que não reclamava, não denunciava, né? O incesto, por exemplo, né? Não denunciava, não falava sobre isso, então isso não era estatística, não virava estatística. Então, os livros, os artigos, as coisas que falavam sobre trauma não traziam esse tipo de informação, porque era como se não acontecesse, ou acontecesse muito pouco. Ele conta que assim, ele faz um convite nesse livro, gente, para a gente enfrentar a Greta, acho realidade que do tá um trauma. pouco baixo. Tenta aumentar o O volume meu, aí, É, vê se eu melhor. já aumentei. Melhorou. Melhorou? Então tá. Né? Então, assim, ele faz um convite para a gente entender que é importante a gente enfrentar o trauma, né? Não fazer de conta que ele não existiu. Sim, esse enfrentamento, né? E tentar, a partir desse enfrentamento, ver a melhor forma de tratar a situação. Porque o que ele traz aqui, a gente sabe, é que o trauma ele não afeta só a pessoa que viveu, e sim todas as pessoas que estão ali envolvidas no relacionamento com aquela pessoa, né? Tanto que ele começa a contar aqui um caso, né, com relação à guerra e tudo mais, e o quanto Tudo. tinha explosões emocionais essa pessoa, então a gente tinha que ter esse cuidado de como lidar com ela. Todas as pessoas envolvidas tinham que ter cuidado de como lidar com ela, né? E a gente vê isso hoje, não necessariamente com traumas como esse pós-guerra, mas eu e você, né, Dani, a gente vê casos de pessoas que trazem exatamente assim, não entender muitas vezes o porquê que às vezes tem explosões emocionais. E a hora que você vai investigar, essa pessoa traz traumas, né? Então ela traz coisas que ela não imaginava muitas vezes, que são de alguma maneira traumas que ficaram ali. Então, o livro fala, né? O corpo guarda essas marcas. Então o cérebro ele entende tudo isso, por mais que a gente não tenha consciência disso. É. Então, Eu acho que acho é que vai ser um importante mergulho em falar campo esse que livro. eu acho que é importante falar que trauma é uma linguagem psicanalítica, né? E que vindo da psicanálise é entendido que está num lugar que está ali no inconsciente ou né? Ou entre o inconsciente e a consciência, porque algumas Isso. pessoas têm já está Já entendendo, consegue né? Entende acessar algumas melhor, coisas, né? Já entende E melhor. que, como o trauma é uma marca de coisas ruins que você vivenciou e coisas que você quer apagar da sua memória, o trauma, gente, não é uma coisa assim que você quer resolver. Você quer esquecer. Né? A maioria das pessoas, elas só quando elas tomam consciência do trauma, quando elas entendem que aquele trauma está causando tudo aquilo nela, é que ela toma consciência de que ela precisa lidar com aquilo e resolver aquilo. Mas até esse momento chegar, ela vai tentar fugir desse trauma, fugir dessa memória, fugir dessa sensação, né? E aí o que acontece com o nosso corpo? Com a nossa mente, né? Porque a nossa mente, a gente tem que lembrar que nós somos seres evoluídos, porém com um sistema fisiológico primitivo, né? Um sistema neurológico primitivo. Então, a nossa mente sempre vai tentar nos defender daquilo que a gente vê como uma ameaça. Então, quando você se depara com situações semelhantes à vivida e traumatizada, você aciona um gatilho de mecanismos de defesa. E por que isso que a Greta está falando que atinge toda a família? O que acontece?
pode ser uma voz alta, o choro de um bebê, que vai lembrar aquelas situações traumatizantes. E aí você traz do inconsciente esse medo e você precisa se defender. Então é aí que você briga com a família, é aí que você grita com a criança, ou vai para machucar a criança ou para machucar o adulto, porque você entra num mecanismo de defesa, você entra, o teu corpo entra num Exato. mecanismo de defesa, e aí você atinge quem estiver na sua frente, porque aquilo está ameaçando aquela memória, né? Na verdade, está ativando aquela memória de que é uma coisa muito ruim que aconteceu com você, que você não quer vivenciar de novo, né? Isso. Então, essa marca que deixa no corpo, né? Que deixa na nossa vida, elas são, elas trazem, né? Essa necessidade da gente se defender daquilo que pode causar novamente aquele sentimento, aquela situação, né? Só para vocês terem uma ideia, que eu acho legal quando ele traz exemplos, né? Então, assim, por exemplo, quando a questão do pós-guerra, a gente sabe, a gente escuta histórias, tem filmes que trazem essas questões. Mas vamos pensar numa coisa de um cotidiano sem ser a guerra específica, tá? Então ele comenta aqui, né? Tem a questão dos soldados quando voltam, que a gente sabe que tem esse acesso de fúria e tal. Mas vamos pensar em outras situações que ele coloca aqui. Mulheres casadas com homens acometidos de transtorno pós-traumático costumam ter depressão. Os filhos de mães deprimidas correm o risco de crescer inseguros e ansiosos. Uma criança exposta a uma violência familiar encontrará na vida adulta dificuldade para ter relacionamentos estáveis baseados na confiança. Isso tudo a gente vê. Tudo a gente vê. Quantos casos a gente atende que a pessoa fala que não consegue entender o porquê que não consegue se manter num relacionamento? Aí a hora que você vai se aprofundar, existe uma história que não estava tão consciente e que está ali naquele corpo, né? Isso é muito claro, por isso que as terapias ajudam muito nesse processo todo. E aí ele até coloca aqui, né? Embora todos desejam deixar o trauma para trás, que é isso que a gente está falando agora, né? De se defender, de não ficar, não, isso me dá gatilho, então é melhor evitar. E aí eu me defendo, eu estou negando a minha própria história com o trauma. E aí que tá. E essa parte do cérebro dedicada à garantia da sobrevivência, ela não lida bem com a negação, porque aí o corpo ele vai sentir. Ai, gente, é incrível, né? E é exatamente isso que acontece. O corpo sente, aí esse corpo vai fazer o quê? Ele vai reagir de várias maneiras, né? Vai sempre achar que está numa situação de perigo. Então, é isso que ele vai trazendo aqui. Então, a gente precisa entender esse circuito neurais. Basicamente, você foge ou luta, né? Eu fiz Pode sobrevivência, acontecer também uma catatonia, né? Um sentimento de impotência ali, de impotência, paralisia. apatia, Mas é é, mais comum as pessoas ou enfrentar, ou atacarem ou fugirem. ou Sair fugirem, daquela né? situação correndo, É, né, não querer mais encontrar determinadas pessoas ou lugares, aí criam as fobias, né? A fuga e as geralmente ela fugas, vem desse, em desse, vez da desse lado gente de fobia, enfrentar, né? Que tem muita gente, muita multidão, tem uma multidão, né, tem barulho evita que em nem vez de aqui no enfrentar. caso do Tom, ela fala que o barulho dos fogos de artifício fazia lembrá-lo Lembrar, da guerra. Então, ele preferia não ir, não passar o dia com a família para não ter que ouvir aquilo, para que não ter aquilo causava aquilo no todo um. corpo dele causando todo esse mal-estar. E aí ele coloca aqui logo antes do primeiro. Não sei se você já está falando de coisa do Na primeiro parte um. capítulo. Não, ainda estou na introdução mesmo. Aí aqui no prefácio ele fala ele faz uma pergunta assim, né? Como que as pessoas poderiam administrar os requisitos de trauma e voltar a ter controle sobre a própria vida? Aí, eu achei tão interessante que a gente não costuma falar assim aqui, pelo menos no Brasil, a gente fala terapia, terapia farmacológica, né? O tratamento farmacológico.
ou terapias holísticas, outros tipos Outras de alternativas. terapia, ou terapias alternativas. E ele coloca a É, terapia como terapia da palavra. terapia da palavra, através da conversa. Terapia pela palavra, pela conversa, que seria a psicoterapia, né, gente? Porque a psicoterapia Exatamente. é uma terapia sem. Que realmente é só É, pela palavra, né? só pela palavra, né? Só pela. Às vezes a gente escreve, né, Greta? Às vezes a gente. O Sim, paciente escreve, mas a ferramenta principal é a palavra, isso. é falado, né? Através da conversa, isso mesmo. E ele Permitindo fala esse que é conhecer através da. um conjunto, né, de coisas que na prática Ele fala que profissional são dele três ele vai pontos, entendendo né? que é esse conjunto entre Isso. psicofarmacos, Isso. terapia pela palavra, e por enquanto apareceu isso, né? Mas acredito que ele vai falar E o corpo, de outros, né? hã? São as três. E o corpo, que E ele o fala. Então, é corpo, a então, acredito que palavra, ele vai. é a medicação, né? Então, é a palavra, que é a terapia, é o uso de medicamentos que podem ajudar, né, nessas questões neurocerebrais que ficam com relação ao trauma. E aí ele fala de baixo para cima, que ele vai de cima para baixo, cabeça. É, Aí a questão do remédio e de baixo para cima, que é sentir tudo isso no próprio corpo, né? Então, dá espaço no corpo de se sentir. Aí entra muito naquilo que eu gosto muito de trabalhar, que é o corpo mesmo, né? terapia Então, corporal, é né? equipamento, é terapia corporal, que é uma abordagem que eu utilizo bastante com os meus pacientes, né? Porque às vezes a gente fica muito na fala, muito na consciência, mas o corpo não está, muitas vezes, sentindo aquilo que você está falando. Né? Então, é onde você pausa um pouco a fala e mostra no corpo, onde está esse sentir do corpo. Ô, Greta, e você utiliza aquelas técnicas de Reich? Eu utilizo. Interessante. Eu utilizo o grounding, através do grounding a gente vai olhando a dor no corpo. O que é o Né? Então, ground? Eu por não lembro exemplo, disso. ground é o enraizamento, é uma técnica de Reich, tá? Ah, Reichinando, né? tá. Que é o enraizamento. Então, você estando em ground, ou seja, enraizado, com seus pés no chão, você vai começando a falar tudo aquilo com relação à sua história, e aí em alguns momentos a gente vai pausar a fala, e aí você vai me falando onde está isso que você está dizendo no seu corpo. Com os meus alunos de fisioterapia, a gente vê vegetoterapia, análise bioenergética, Uhum. as couraças, né? Com destravamento das Sim, couraças. Massoterapia não, é, que é a massagem são. no corpo. Aí tem um Sim. negócio ocular, que eu esqueci o nome também, bem legal. Eles, Aí eu assim, eles gosto muito conhecem, dessa. né? Porque eles não praticam, Sim. nem vão praticar, mas para entender É. sobre que algumas coisas que estão no corpo pode ser por conta de coisas que Dos, não resolve no e muitas psicológico. vezes você acha que não, né? E às vezes você fica muito no racional. E a gente, assim, o que é muito importante a gente entender? Que a ação está na prática de. Não adianta nada você ficar só no seu mental. Ah, eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso, mas eu continuo nesse mesmo lugar, porque eu só sei como que eu É. sinto. O corpo é o que sente, né? Então, quando a gente olha para o corpo, é onde a gente consegue ir diluindo, né, essa dor, né, deixando vir a dor, e aí devagar você vai respirando nela e vai passando por ela, no corpo. Muito bom. Ah, eu sou suspeita, né, porque eu faço isso com os meus pacientes e a minha psicóloga também é da mesma área que eu. Então, O assim, Reich, ele deu uma enlouquecidinha. Ele ficou bem. ai, ai. No final da história, ele meio que se aprofundou tanto nessa sua criatividade que ele saiu um pouco da casinha, né? Aí um pouco da casinha. Aí veio os neo-Reichianos, que a minha formação é É, pós-Reich, né? sim. Foi com os que vieram depois dele. Os Volpes? Sim, Vol... também. É, Que aí pós dele são os neo-Reichianos. Que a minha formação é em bioenergética Neo, né? Ah, neo-Reichiana. é. A maioria que usa Neo, né? Sim, Mas porque é bem tem a legal. base veio de tudo isso, mas aí você vai trabalhando, né? Então, é bem isso. Bora lá então para Eu a parte quero um. ler essa frase aqui, ó. Manda.
Ele primeiro ele fala do caçador de pipas, achei super interessante também. Eu leio uma, você lê a Sim. outra. Tá. Tornei-me o que sou hoje aos 12 anos, num dia gelado e nublado no verão de 1975. Isso foi há muito tempo, mas o que dizem sobre o passado está errado. Hoje, compreendo que estive olhando para aquele beco deserto durante os últimos 26 anos. Uau. Né? Né? Como a gente é Mano, preso, gente, meu Deus. muito. Ontem, Olha, que arrepia. ontem a gente estava fazendo a apresentação, um trabalho de observação que eu dou na aula de desenvolvimento, e Uhum. a menina tinha feito com um idoso a observação. E ela falava assim: ah, ele é muito saudosismo. Duas tinham falado de saudosismo. Ela falou: ah, ele é muito saudosista, ele fica. Aham. Ai, quando eu era menino, quando eu Relembrando. era adolescente, quando eu era, né? Lendo aqui, né, isso aqui, a gente não tem ideia que esse que a gente chama de nostalgia e saudosismo, na verdade, muitas vezes está dando sinais de que a gente É, está preso lá tá atrás, lá, né? tá É preso bom ter ali. lembranças, é bom se lembrar daquele tempo gostoso, né? Mas o que que você tem hoje? Como que é a sua vida hoje? Como que a sua vida pode ser hoje? Né? Ah, porque eu tinha Uhum. isso, eu tinha aquilo, era assim, era. E o legal, quando eu vejo pessoas relembrando essas falas, né, de mais saudosistas, é tentar entender o que é se sentir que você tinha lá atrás e onde você pode sentir isso hoje. É ressignificar, Vai pro né, corpo, Greta? vai pro corpo, É né? ressignificar, ressignificar a minha relação Sim. com os meus pais, É, ressignificar sim. com os filhos, é Com você mesmo. com você Quem era a mesmo, Greta com o teu Eduardo Chaves? corpo, porque eu escuto muito, Exato. assim, somente as mulheres, né, falar, nossa, eu tinha tanto peso, a minha calça era número tal, né, como, gente, mas o corpo muda, né, É. o envelhecer, né, vem com essas coisas, a gente não é e nunca vai ser aquela pessoa. Por isso que a minha música sempre foi e sempre será. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do Vamos que ter lá, a aquela próxima velha frase opinião aqui. formada sobre tudo. A gente Porque a sempre gente muda. precisa se olhar, né? Se olhar e ver que, sim, você pode melhorar algumas coisas, com certeza, né? Fazer um exercício, comer melhor, mas esse negócio, né, a minha calça era 38, gente, eu nunca entrei numa calça 38, então já era meu Ai, Ben. 38 só quando eu tinha 12 anos. Você acha uma mulher desse tamanho? Nunca entrei. A minha era 42. Então, orgulho de. Greta, você tá me ouvindo? Pô, é que saiu Ah, aquele agora negócio. melhorou. Acho que Melhorou. travou Tá, aqui, eu acho. sim. Vamos Então, lá. agora lê Outra a. frase que ele traz aqui. A vida de algumas pessoas parece fluir numa narrativa. A minha teve muitas interrupções e recomeços. É o que um trauma faz. Ele interrompe o enredo. Ele apenas acontece e depois a vida continua. E ninguém prepara você para isso. Nossa, sensacional. Forte, né? Esse Ah, interrompe a lição. vida é porque ninguém é mais a mesma. Ninguém consegue Ninguém ser consegue criar ou vida. fazer as mesmas coisas depois de um trauma, né? Não, ninguém. Então, considerando, claro, porque assim, a gente pode dizer que para algumas pessoas, algumas pequenas coisas vão ser traumas. Pequenas coisas que eu digo assim, é, Com mudar de um relação à lugar, mudar de uma intensidade, a casa que verdade, você uma não pessoa quer mudar, perder um trabalho ou uma oportunidade, receber uma crítica na frente de uma outra pessoa. O trauma, ele é também gerado tem de dúvida. acordo com o que você sente naquela situação, que ele te causa. Eu acho que a gente pode falar isso, né, Greta? Que Sim. só é considerado trauma porque ele te causa uma marca, uma angústia, um, um- Um desconforto, alguma coisa ali. é,
Porque E senão às não é, vezes aquilo, né? às vezes não, com certeza, aquilo que para mim, de repente nós duas vivemos a mesma situação, mas aquilo que para mim pode ser um tal, para você pode não ser. Exatamente. Então não cabe julgar, Então, né? claro que a Porque gente entra está. muito nisso. Muitas pessoas vão falar, mas eu já vivi coisa assim. Não, você é você, eu sou eu, o outro é o outro, e cada um sente do seu jeito. Esse sentir Na tem muito a ver com a infância, própria o história. fato de você deixar de tomar mamadeira, deixar de chupar chupeta, ter que largar um brinquedo, tudo isso pode ser trauma, pode ser traumático para a criança, porque o impacto é Sim, diferente, né? Então, como cada quando a um gente vive, né? vivencia algo que a gente entende como trauma, alguma coisa muda na nossa vida, né? Então, por isso que Sim, essa ruptura aí é como se aquilo, a marca que aquilo deixa, influencia muitas vezes em vários aspectos da nossa vida. exato. E aqui essa primeira parte, esse primeiro capítulo da parte um, gente, ele vai falar a história do Tom, que são entre lições aprendidas com veteranos no Vietnã. E o Tom é um desses Ele casos, traz dois onde ele casos traz principais, várias né? questões, O Tom e o onde Bill. ele traz, onde ele traz várias questões com relação a isso, né? Então, tudo que ele vai trazendo com relação, como você falou agora de pouco, os fogos, o barulho, os fogos de artifício em comemorações com a família, tudo isso eram situações onde trazia, né, esse desconforto e essas crises, muitas vezes, com É. relação a tudo isso. É E, difícil gente, mesmo, olha, gente. mas a história do Tom, ela é muito pesada. Sim, Porque o perder os amigos, perder os amigos. ver os amigos morrerem na guerra, despertou nele, a princípio, uma fúria tão grande que ele fez coisas horríveis, Uhum. né? Ele matou civis, ele estuprou, ele, né, criança chorando lá Muito e forte. então, e isso só piorou, porque foi uma reação de raiva, né, eu acho que é salve-se quem puder, né? Acho que foi mais ou menos Sim, isso, tipo, toma lá, dá cá, coisas que acontecem na guerra mesmo, que eu acredito que a sim. pessoa ela só quer acabar com aquilo e sair daquela situação, né? Então, a E princípio, ele, aqui na terapia, né, Greta, ele não conta tudo, assim, né? E não consegue contar para a mulher, não consegue. Ele não consegue comemorar o nascimento do filho porque ele lembra das crianças mortas lá, que estava né? morta no Vietnã também. Ele não consegue amar e ter prazer com a mulher porque isso. Como que ele consegue fazer isso depois de ter matado, estuprado, né? Então, são várias coisas que faz com que o trauma realmente não seja resolvido. Sabe que, e é bem, eu fico pensando assim, quando a gente vê, né, histórias de ações e psicólogos dentro de presídios, né, trabalhando nos presídios, eu acho isso tão lindo, por quê? Ai, adoro. Porque cada um traz uma dor muito grande também de fazer aquilo. Lógico que, vamos pensar assim, gente. Se é um caso de psicopatia, tá, uma coisa. Não é sobre esses casos de psicopatia. A gente está falando de Nem vai. pessoas, Espero que nem esteja na prisão. né? A gente está falando de pessoas que viveram situações traumáticas na vida, desde um abuso, que muitos homens também foram abusados e depois continuaram abusando porque não souberam lidar com a própria dor, o próprio trauma. É isso que a gente está falando. O Tom, ele traz uma história da guerra, perder todos os amigos, pegar os amigos mortos, e nisso veio uma revolta muito grande, onde enquanto estava na guerra, ele acabou estuprando, ele acabou matando, ele via crianças gritando, e saiu matando todo mundo, mediante a raiva ali de todo aquele momento. E isso faz com que depois que tudo isso passe, dentro do casamento dele, ele não consiga viver a vida de uma maneira legal. E aí ele até traz aqui, né? Ele fala E assim, ele se arrepende, é nítido, né? é nítido o arrependimento dele. E aí até o Pia fala, né, que a lealdade de Tom aos mortos o impedia de viver a própria vida. Então, assim, isso me arrepiou assim, caramba, porque olha como é forte essa frase, né? Ele não tem Então, direito de viver. é como se ele não se sentisse no direito de viver, Só que ao no mesmo direito de estar tempo, feliz de um filho nascendo, filho só que ao dele mesmo nascendo, tempo né? ele se vê obrigado a viver, porque onde já se viu ele não querer viver, sendo Ele não que queria um monte de viver, gente morreu.
Olha E o ele não. conflito. É. Então, é um conflito que o corpo dele traz em toda essa situação. Então, assim, e aí que o que ele questiona disso tudo é entender como a nossa mente trabalha com tudo isso, gente. E tem uma coisa também, o Tom, ele era filho de militar. O pai dele Sim. também tinha ido para a guerra. Então ele já tinha uma história com a guerra. Ele, na De verdade, ele lealdade, né? simplesmente se alistou porque é como se fosse uma consequência. Meu pai Sim, foi, ele meio que queria, pelo que dá para entender aqui, acho que o pai queria que ele fosse, mas não fica muito claro. E ele sim. pega e vai para a guerra aos 17, 18 anos, né? E aí o que é interessante que o médico traz aqui no livro é que, assim, quando ele estava ali, então, atendendo o Tom, ele começa a perceber essa necessidade de olhar de um outro jeito tudo isso, né? Que, assim, essas lembranças ruins, tudo isso que acontece é uma alteração dos circuitos cerebrais do medo. Foi aí que ele começa, então, a, a esquematizar o que é um transtorno pós-traumático. Isso. E É, na entender o que verdade, acontece no na cérebro. época ninguém tinha ideia. Porque ninguém tinha ideia disso. Então, foi através desses atendimentos que foi ele percebendo que não era só É, o espaço de quem fala, foi em é entender melhor 1990, também quem tudo isso, criou né? foi o, como que chama? Tá É, lá pra frente. o, peraí, com os testes e tudo, porque ele tem, aí, gente, ele vai mergulhando nisso, né? A mudança dos conceitos, tá aqui, 1980. 1980 foi a primeira É, vez que se usou se usou terapia a do estresse pós-traumático. isso, a terapia Porque, de gente, tratamento, exatamente. ele falava que ele ouvia, que ele via, só E aí que era ele falava considerado essas. louco, né? Todos, na verdade, que tinham ido para a guerra, Esquizofrênico. tinham essas características. E aí, o que que acontecia com o tratamento? Eles eram tratados como esquizofrênico, com Exato. depressão, com outros tipos de transtornos que a medicação, as coisas não eram adequadas para o transtorno de estresse pós-traumático. Nem a terapia não era adequada, porque que nem o Bessel mesmo, ele fala aqui que ele foi adaptando a terapia, ele foi entendendo como se Isso, ele foi entendendo. trabalhava, né, com um transtorno de estresse pós-traumático. Então, lá atrás, eles não chamavam assim, eles Sim. tratavam com outros transtornos, não tinha literatura para isso, então eram. E outra, gente, você tratar uma pessoa que não tem alucinação, assim, que pode Psicose até em mesmo. algum momento ter, achar que está realmente vendo isso, mas é consequência, porque é uma Do característica, trauma. é um sintoma do TEP, mas é Uhum. um sintoma, né? E aí você acaba tratando como né, uma psicose que é temporária, como algo que é Como efetivo. algo que é. E se você for pensar, o transtorno de estresse pós-traumático é tratado. E a pessoa pode chegar, né, a um estágio aí realmente de cura. Uhum. Esquizofrenia, não, né? Então, o tratamento da Exato. esquizofrenia lógico, você tem pode ter uma vida boa, de qualidade e tal, mas é para a vida. E o TEP não, né? Se a pessoa conseguir lidar com os traumas e melhorar isso, alguns até podem ficar sem medicação. É que Fica, depende né? da gravidade do trauma, depende de várias coisas. O que mais aqui? Ele fala Então, que ele tinha medo de ficar como o pai, sempre zangado, que ele procurou ajuda, né? Acho que nem foi com ele a primeira vez que ele procurou ajuda, né? Mas não, ele tinha ele passado por outro também, mas não continuava. é. E E aí aí, com ele ele resolveu começou a procurar porque ficar. ele não queria ficar zangado Com igual o ele, pai. interessante que aí com ele que ele conseguiu mergulhar um pouco mais mesmo, né? Eu acho que o Tom estava ali aberto nesse período com esse médico, com ele mesmo, de fato. Ele tinha acessos repentinos de fúria, Sim. que É, ele isso não é pensava que ele mesmo. podia machucar a esposa, né? Ele tinha, eu não sei, era um filho ou dois filhos, eu não entendi, eu não lembro agora. Eu Eu sei que ele nunca vi tinha ele um, falar né? assim. Eu que estava no. Isso.
Que ele Acho fala que é. assim, ó, eu tinha certeza absoluta de que com cuidado e carinho os meninos aprenderiam a aceitar frustrações e desapontamentos. Então, acho que é mais de um, né? Mais de um filho. É mais de um filho. E Aqui ele queria, está né, que a falando família fosse uma sobre. É coisa. porque assim, eu gostei daqui porque me fez lembrar do livro anterior que a gente estava lendo, que é da fragilidade, que a gente A querer poupar os vulnerabilidade. filhos das coisas, né? Sim, sim, Então ele está contando um episódio aqui de que de ser mais firme, coisas assim, né? Que o sim. filho aborrecia. E como se essa firmeza, E aí ele fala que com ele toda a história de sabia que ele trauma. tinha que ser firme, mas o quanto que ele estava sendo, qual que é o limite ali do que é ser firme e ser agressivo, né? E tratar mal o filho e ser violento. Então ele estava perdendo Esse feeling. esse filho. É. É que assim, uma hora o médico conta sobre o Tom, outra hora ele fala sobre a experiência dele, né? Enquanto médico também, de ver, analisar e perceber a importância de estudar mais profundamente essas questões de como o cérebro reage diante dos medos e dos traumas. Então, ele vai misturando um pouco algumas falas aqui, né? Aí ele fala que Gardner foi um pesquisador, né, que conseguiu enxergar algumas coisas Uma relacionadas fuga ao neural. TEP, Isso. né? Que ele chamou na época de neurose traumática. E o que que isso significava, né? Que que a A pessoa tinha vigilância vivido crônica. alguma coisa que virava uma neurose. Então, teve um Isso. trauma e isso virou uma neurose. Porque antes se usava muito essa expressão neurose, né, Greta? E aí ele E fala eu que o núcleo da neurose é a fisioneurose, ou seja, não tem como não estar associado ao corpo, né? Isso, exato. Ao fisiológico, né? Ao sistema fisiológico. Em outras palavras, nem todo estresse pós-traumático está na cabeça da pessoa, como supunham alguns, que a Greta até colocou lá no começo, quando a gente começou a live. Pode ter uma base fisiológica. Já naquela época, o autor entendera que os sintomas têm origem na resposta de todo o corpo ao trauma original. Quer dizer, Gardner Exato. falou de uma forma diferente, mas, quer dizer, expressou de uma forma diferente, mas é a mesma Expressou. coisa. Que estava ali no corpo, né? E Que, até ela fala, as maiores fontes do sofrimento humano são as mentiras que a gente conta para nós, ou seja, que está na mente, né? E como é importante realmente ir para o corpo, porque é esse trabalho que pode ser doloroso, mas precisa enfrentar na realidade. O que mais aqui? Antes de ir para o trauma e a perda do céu. é que ele fala muito também de violência doméstica, de Sim, sim. incesto, né? Que a família deveria ser o lugar seguro e não é, imagina, né? Muitas Se vezes o não é. lugar onde você deveria contar com as pessoas é onde você adquire o trauma, Como ser para onde seguro na você vida depois? vai? Para onde Por isso que você vai? na TCC a gente usa muito uma técnica, que é aquela técnica da cadeira vazia, né? Que a Uhum. pessoa fala como se tivesse a pessoa ali O com quem outro ela quer ali. conversar. Sim. E também tem aquela técnica que você faz o papel, né? Você vai no lugar Você vai no lugar do do outro. abusador. E é bem interessante quando você faz isso, porque às vezes a pessoa não é abraçada, ela não consegue chorar para os pais, ela não consegue. E aí, quando você. Eu sou sua mãe, agora eu sou sua mãe. Fala para mim tudo que tá engasgado aí, né? E no final eu abraço, eu falo sinto muito, porque eu sei que aquela pessoa Reparação. ela não vai conseguir ouvir isso tão cedo da mãe, porque ela primeiro alguns nem mãe não tem mais, Sim, sim. né? Nem tem Então como enfrentar dessa é, forma de tudo, né? às vezes a pessoa não vai ter uma família, não vai ter, vai ser na família que aconteceu aquilo, ela não vai poder contar, ela não Sim, vai poder falar, né? Então
essas técnicas, né? Esse de você poder representar. Eu acho que Eu psicodrama é gosto. muito bom para isso, né? Eu trabalho bastante a visualização também, né? Com relação a tudo isso também. Se colocando, né, um pouco ali em todos esses lugares, como o corpo sente quando você está no outro lugar. E aí você vai. O É trauma e a bem isso. perda do self. Aí ele vai falar nessa parte do capítulo que o trauma desconfigura a pessoa, né? Ela não se Sim. reconhece, ela deixa de fazer coisas que gostava, Aí nem sabe mais o que ela tem uma gosta. sensação de despersonalização, né? Sim. Como parece que ela não sai daquele personagem da guerra, né? Daquela filha incapaz e imperfeita que ela ouvia sempre das pessoas. Então, é nesse sentido. Aqui ele fala, né, assim, o quanto realmente a gente sabe que tem que ter esse enfrentamento, mas é de grande coragem você enfrentar. Mas, e até muito interessante quando a gente pensa na coragem de enfrentar, né, Dani? Porque, assim, quando a gente obriga alguém, por exemplo, a fazer uma terapia, se a pessoa não está preparada para, você pode piorar muito a vida daquela pessoa. Gente, eu acho isso um absurdo. Muito, né? Como que alguém Muito. obrigou outro a fazer terapia? E eu conheço, assim, como eu também É, faço a principalmente mãe, constelação, né? às vezes as Mãe. pessoas falam assim, então eu queria que fulano fizesse constelação, porque a constelação me trouxe tanta coisa boa de perceber e dar conta desse. Não, você não tem que dar de presente para ninguém. A pessoa tem que querer. Gente, não. Porque você pode Isso tirar aí o é a chão dela. primeira coisa. Olha, a primeira Você coisa que pode as tirar o pessoas chão precisam dela. entender de terapia e de processo Exatamente. terapêutico é Exatamente. que depende única e exclusivamente do Da pessoa. querer da pessoa. E aí eu não tô falando assim, ela só vai melhorar se ela quiser, não. Tem um monte de gente que quer melhorar e não consegue. Não é Sim, isso. Mas ela tem que querer fazer o processo terapêutico. exato. Ela tem que estar E é, aberta e, para o é, e processo é terapêutico. bem isso mesmo. É se permitir entrar em contato com isso, dar conta, respeitar o seu processo, pegar um bom profissional para fazer esse acompanhamento. Não adianta ser de qualquer jeito, né? Então, porque e a gente conhece, né? Tem várias pessoas que procuram, eu queria que fizesse, eu posso pagar para ele, eu posso dar de presente. Não, não pode, não pode. Ai, gente, não Mas é? toda vez que uma mãe me procura e fala, eu quero que você converse com meu filho porque ele precisa fazer terapia. Aí eu falo, primeiro eu vou conversar com você, primeiro eu vou ver com você. É, E aí quem fica sempre é a mãe que fica na terapia. não é bem por aí, né? É. Então, aqui é mais isso. O trauma e a perda do self é essa questão da pessoa realmente, ela se perde dela, né? E aí fica com uma dificuldade muito grande de intimidade nas relações da vida dela, mesmo que sejam as familiares, porque existe essa perda mesmo do que ela quer para ela. E a importância dessa escolha, né? De buscar ajuda para poder enfrentar tudo isso. A Uma coisa apatia, eu que acho que ele, não deve ter até, né? A apatia, que é o próximo aqui, é um pouco do que a gente já falou mesmo, né? Essa paralisia emocional, essa antes deixa eu só dificuldade de entrar em colocar, contato. antes deixa eu só colocar uma coisa aqui que ele fala que a vergonha é porque assim, o trauma, ele carrega culpa, muita culpa, né, Greta? Muita culpa. Porque, Sim. se você foi violentada é porque você estava com uma roupa X. A própria pessoa chega nessas conclusões. Porque eu dei mole, porque, assaltante, né? Sim, o que que eu fiz Porque errado? eu estava com o vidro aberto. Porque. A pessoa sai do lugar de vítima para se condenar, Pra ficar né? Não é errado. para enfrentar, para se condenar. Então, ele fala muito aqui que a vergonha leva essa pessoa a ficar num lugar muito que não é dela, que não é Sim. que ela não deveria estar, que é essa culpa de tudo. E claro que no caso do Tom, ele tem culpa porque ele fez coisas realmente, né? Na, na- Ele, no momento ele, de fúria, muita só que coisa ruim ele ele fez. tava ou morre ou mata, né? Então, Também, tá uma guerra, gente. E como é que faz, né? Então, aí é você ia delicado falar da tratar. apatia, né? Que é Que é essa paralisia, né? Assim, o que que acontece quando a gente percebe que.
É muito interessante quando ele traz aqui sintomas como uma certa paralisia emocional, né? A gente vê pacientes que às vezes chegam exatamente não sabendo nem o que estão sentindo, uma certa frieza, por aspas, né? Porque na realidade é como se estivesse congelado mesmo. É isso que ele traz aqui nessa parte, né? Como se tivesse tudo congelado, como se não existisse vida ali, de certa forma, né? Porque foi uma defesa que o organismo precisou ter? Vem um pouco Foi, dessa né? depressão, Tem né? tudo Que isso, né? Então fica essa depressão, essa defesa, essa couraça, né? Pensando na questão do corpo, que foi ali imerso em toda a dor, e aí fica difícil de sair desse lugar, realmente, né? E às vezes, como a gente estava falando, às vezes fica só numa questão mental e é onde a gente tem que olhar para a paralisia corporal. Onde que está a energia no corpo? Para ela poder começar a ver de novo. ela fala que às vezes a pessoa precisa se envolver com alguma coisa com muito propósito. É sublimação, né? Já que nós estamos falando de É, psicanálise, é muito também. sublimar, né? É um mecanismo de defesa, mesmo que a pessoa ela faz algo muito bom para alguém ou para uma causa. Vamos pensar assim, né? Uma pessoa que voltou da guerra pode se envolver numa ONG para pessoas que voltaram da guerra, numa clínica para ajudar pessoas, né? Acontece muito com um alcoolista e drogadito, né? Quando você vai numa clínica de recuperação, as pessoas que estão ali, que virou o presidente do negócio, que é o Sim, médico, que é não sei o quê, ele encabeçando passou ali por as coisas, aquilo, ele passou por muitos isso. É. passaram por aquilo. Ah, que A legal. Cássia. Oi, Cássia, chefa. Estamos começando o livro novo hoje, Cássio. Vem com a gente Olha, toda Cássia, ó, isso quarta. aqui é muito bom para os Esse livro estamos alunos. começando hoje. É muito Ela é bom coordenadora da mesmo. Físio. Legal. E uma coisa legal que ele faz aqui, por exemplo, o Tom, ele era advogado, né? Então passou da guerra, tá Ah, é tentando verdade. viver a vida dele, tudo, e ele é advogado. Assim como a Dani acabou de dizer, quando ele pega uma causa, por exemplo, para defender um cara que foi Aí eu acusado de falo do homicídio, ele tem psicopata. o maior assim gás para defender. E aí, a hora que acaba, tipo, é o projeto. A hora que acabou a causa, ele volta de novo a não ter propósito. É, Ele fica volta de naquela novo apatia. aquela apatia Então parece que a novamente, né? única Então, coisa que move ele é estar isso. nesse ciclo. Sendo que, gente, É, é na hora da calmaria que a gente vê o quanto que nós exato. realmente estamos, que a nossa saúde mental está em dia. E eu tenho Parabéns paz, pelo tá livro, com sozinho. certeza será muito utilizado na nossa. Aí, ó, tá vendo? Eu E aqui sempre ele fala, levo né? para Porque, eles os livros que a gente lê aqui, em alguma sim, das séries eu levo para eles. eu também levo nas aulas e também para os pacientes, porque eu falo, gente, olha isso aqui que eu li agora, né? Vai. É Não, aquilo o que você fala, né? da a geração ansiosa, A acho que eu geração falei da ansiosa é faculdade inteirinho, inteira. inteirinho. Então, ele fala que estar sozinho também era aterrador, né? Você imagina ficar sozinho. Então, o que que o Tom fazia? Se enchia de trabalho, né? Então, vou trabalhar, vou ficar sempre ocupado, às vezes se drogava, bebia, Muito, porque né? Ele estar chegou. ali, O né, dia que ele foi a sozinho, primeira era vez na clínica. amedrontador, era horrível para ele, Exato. Primeira vez que ele né? foi na clínica, ele estava de ressaca, uma ressaca Ele estava de absurda, né? risada, Mas exatamente. é muito comum Então, mesmo, né, Greta? é muito comum. Então, vários traumas que a pessoa. Por que será que a pessoa coloca a bebida como, né, um refúgio? A companhia. É, porque é um É amortecedor. exatamente isso. É o amortecedor. Você bebe, você Exato. esquece, você se sente. O É trabalho, dopamina, né? É exatamente. dopamina. Ou trabalho demais para não dar conta de ficar sozinho, não consegue ficar sozinho, não consegue ficar em silêncio. Tem N coisas que estão ali e aí a hora que você vai investigar existe trauma, né? Eu achei bem Vamos lá. interessante que no decorrer do capítulo ele fala sobre o teste Rorschach, né? Teste Fala, ele Rorschach. fala. E achei bem interessante assim que ele percebia É a falsa parte. que quem tinha transtorno de estresse pós-traumático não Não conseguia conseguiu fazer. criar as imagens. Ele ia para uma assim, tipo, ia para um lugar muito Aham, óbvio, né? Assim, queria achar uma lógica no desenho. o E o desenho desenho. é uma mancha, gente, é abstrato.
do né? trauma. Claro que se espera uma projeção ali, algumas coisas Isso. do paciente, né? Da pessoa. Porque, assim, o teste de Rorschach, gente, ele é bem interessante, porque é uma mancha, né? E o que as pessoas imaginam ali, nessas manchas, pode informar exatamente como que é o funcionamento do cérebro dela, a mente dela, como que ela está funcionando. Se a pessoa fica naquela coisa muito fechada, é sinal de que ela realmente está muito fechada para a vida, para outras coisas também que acontecem ali. E é ali que a gente consegue fazer esse também caminho de diagnósticos, né, em relação a isso. É. Que é Eu exatamente essa forma de assistia, eu não informação. sei, você ouviu falar da série Tremembé, Tremembé? assisti, Assistiu? Eu assisti. também. A primeira E temporada, você assisti. viu eles tentando enganar o teste de É, eles Rorschach, tentam cara? enganar o teste, Não eles tentam enganar o consegue. teste. Muitos A não conseguem nem Suzane fazer. tentou, ela não conseguiu. É, Ah, quer dizer, mostra na série assim, né? A gente não sei até que é verdade, que não é. até quanto e tudo mais, né? Porque Mas ela tenta manipular tudo, né? Então, porque tem publicações falando do teste, né? sim, Bom, aí ele fala sobre o trauma como prisão. Porque aqui é bem dizer o que a gente sim. estava falando desde o início, né? Que as pessoas É, que têm traumas assim significativos, que não conseguem superar ou que estão impactando na vida, chega num ponto de paralisar, né? A pessoa não vá para lugares, não sai de casa, porque, gente, imagina, né? Uma pessoa que viveu uma guerra, ela, qualquer lugar que ela for, pode ter alguma coisa que vai gerar uma lembrança daquilo, né? Fazer o inconsciente dela trabalhar em cima desse trauma. isso. Então, Você tá preso ali, emaranhado ali, né? Às vezes não consciente, mas é. então é uma prisão. E parece que se a pessoa não lida, vai piorando, né, Greta? Parece que ao Pior, invés. porque é a negação. Aquilo que ele fala É, até aqui no começo, né? Tem uma parte que ele fala do cérebro com relação a isso, que é essa questão, quando fica na negação, não é onde o trabalha. cérebro não trabalha. Isso vai voltar, Tem uma né? Isso, frase na aqui que ele verdade, coloca. fica ali. Um parágrafo que ele coloca assim: a situação traumática pode ter acontecido 10 ou mais de 40 anos antes. Não Sim, importava. Que ele está contando das experiências dele. Né? Eles não conseguiam transpor o fosso entre as experiências de guerra e a vida atual. né? É uma coisa Não consegue ter uma tão. separação com Por isso relação a tudo que isso, né? tem aquela expressão, né? A raiz do trauma. Qual é a raiz do trauma, Sim, né? qual é a raiz do trauma? Sim, Porque às vezes você tem uma clara ideia, assim, você acha que você tem uma clara ideia do que tá, de qual é o trauma mesmo, né? E é, daí a gente vai ver a raiz é muito mais profunda, tem muito mais coisas. exatamente. E por fim, que ainda tem um outro pedacinho, né? Tem a parte do diagnóstico que ele vem falar quando surgiu realmente A a sigla, né, de como expressão tratar transtorno transtorno. pós-traumático, Ah, e isso, na fisioterapia a gente acaba discutindo sobre isso, porque eles recebem bastante pacientes, ah, principalmente se tiver acesso que a teve alguma alguma questão de coisa. guerra, né, que perderam um braço, Sim, sim, né, que tem acidentes, coisas assim, então acaba discutindo bastante sobre isso. E aqui ele vem falar, né, que foi em 1980, igual a gente tinha falado lá, né, por esse em Nova York, desse também. Chatham e Lifton. Eu não Liston. sei quem são. Eles Para os conseguiram, psicanalistas que eles estavam aí, faziam né, parte de um trabalhando grupo, também. né? E eles Isso, de conseguiram veterinária. convencer a Associação Americana de Psiquiatria a colocar esse novo Como transtorno diagnóstico. aí, para poder ser tratado, diagnosticado Isso é muito e novo, né, gente? 1980, tá aí, ó. Né? não É é muito muito, novo se a gente mesmo. for ver, né? 45 anos atrás. É algo que tá recente dentro da história, né, dos diagnósticos em si é nova, né? É. Então, E eu assim, achei, muita coisa sendo ainda nossa, investigada, diagnosticada, muita mudando, coisa muita que a gente coisa está mesmo. evoluindo ainda, né? Obrigada, Cássio, beijo. A,
uma coisa que ele fala aqui, que eu achei bem assim, eu falei, gente, não adianta, né? Ele parou de trabalhar com. Logo depois, uns 2 anos depois, né, em 1982, ele foi para um centro de saúde mental em Massachusetts, Massachusetts, para trabalhar na Universidade de Harvard, no hospital, no hospital. achando que não ia mais trabalhar com transtorno de estresse postraumático. Gente, missão é um Exatamente. negócio, cara. Eu falo É isso para todo missão. mundo. Missão. Quando a gente tem uma missão nessa vida, você pode fugir, você pode fazer o que você quiser, que ela vai atrás de Ela não você. vai agradar. Ele foi trabalhar em outra coisa achando que nunca Que mais não ia. ia ter mais históricos de trauma. Que o Mas, que ele cansou de ver lá? é. Ele foi trabalhar com psicofarmacologia, né? E aí acabou que aparecia com certeza coisas de guerra para ele lidar. Então, né? Mas é legal Começa tudo dá de para novo. Só entender. mudou o lugar, né, Greta? Só mudou o lugar. Mas o que é interessante aqui, pelo que a gente está vendo aqui, não é só a questão de guerra mesmo, né? Onde ele vai começar a trabalhar outros casos que não tem a ver com É, guerra, mas que também vem é trazendo que ele pós-traumático. amplia, Olha que né? legal. É que o Ele olhar vai é ampliando o olhar diferente. para isso. É, Aqui o que eu vejo é que existia uma psiquiatria clássica com sim. farmacos diferentes, e aí aqui, quando ele Isso, começa a dar aula em farmaco e trabalhar nesse hospital, ele vê que há uma evolução da farmacologia, e que isso. aí, né, também o que acontece aqui, eu não me recordo se é nessa mesma época, mas eu lembro que quando a gente. Eu lembro que em 96 ou 97, alguma coisa assim, que foi aquela mudança do CID. Estávamos na A gente faculdade. estava na faculdade, eu lembro que eu Uhum. comprei o 11, que era o, que era o CID atual, assim, atualíssimo, que tinha Na acabado. época, E eu lembro que várias doenças assim foram é, mudando. desmembradas, né, naquela época, e Desmembrado, agora mais mudando, ainda. exato. Isso mesmo. Então, foi Foi logo sendo depois mudado. disso, né? Porque eu lembro disso. Eu lembro que tinha muita coisa que era tratada só com depressão, muita coisa que era só tratada, né? É E que quando ainda a continua gente já isso. entrou no CID 10, né? Que agora é o 11. E aqui ele fala, gente, quando ele teve essa mudança de trabalho, né, ele foi percebendo que realmente os pacientes atuais ali de onde ele estava não eram tão diferentes dos veteranos de guerra. Então ele percebeu os abusos, os incestos, as dores, os traumas, e também tinham toda essa questão neurológica acontecendo, assim como os veteranos da guerra também. Daqui ele fala um pouquinho, né, a respeito das crianças de pais que foram abusadas, negligências, e essa dor Parece que um a ciclo, gente né, de sabe que existe traumas. muito, né? Ciclo de Parece. trauma. Ó, você estava falando É, aquele negócio de. Você falou um negócio de psicopatia que depois agora veio uma coisa na minha cabeça. A gente sabe que tem uma questão de maneira como o cérebro funciona, né? Cada dia mais a gente tem provado isso. A entendendo ciência isso não é mais. clara quanto a isso, mas estudos indicam que existe alguma coisa diferente no cérebro de um psicopata. Psicopata, sim. Mas, Greta, não, assim, não, eu desconheço, assim, é uma ou outra história de alguém que cresceu realmente com amor, que não foi estimulada à violência, que, assim, que não tinha nada, que não aconteceu nada com a pessoa, e mesmo assim ela foi Realmente. matar, virar serial killer, não. É muito Sim. difícil, É muito né? raro. Se eu Muito não me raro. engano, É. aquele que saiu também a série lá, que era o Canibal, que era Canibal de não sei o que lá, esqueci agora. Que ele falam que ele cresceu com amor tal, que o pai, para Então, ajudar com ele a Hollywood, lidar com a esquisitice dele, foi ensinar ele a dessecar passarinho, não sei o que lá. Mas olha, tinha amor, fazia as coisas com o piorou. pai. Mas tudo bem, teve separação dos pais, teve várias coisas. Não tem. Mas Olha, eu não, não tem. Então,
que eu quero dizer com isso? Que por mais que tenha uma questão neurológica envolvida, o ambiente, o que aconteceu com essa pessoa, os traumas que ela viveu, sim, gente, sim. vai muitas vezes definir quem ela é, aonde ela vai. Por isso que a gente tem que olhar com muito carinho para isso. Né? Se você se acha agressivo, Olha para ele. olha para isso. Da onde vem essa agressividade? O que você quer? Por Que que você quer raiva é essa que devolver está para o dentro de mundo? O que você está você? querendo devolver para o Exato. mundo, né? O que é que está acontecendo aí? Tem algo aí que às vezes não está consciente. Exatamente isso, né? Aqui ele, só para a gente finalizar, né, de hoje, ele fez uma parte aqui na página 30, que ele fala, entendemos como experiências arrasadoras afetam nossas sensações mais íntimas e nossa relação com a realidade física, o núcleo do que somos. Aprendemos que o trauma não é apenas o fato que ocorreu no momento do passado, é também a marca que essa experiência deixou na mente, no cérebro e no corpo. Marca com consequências duradouras na maneira como o organismo humano consegue sobreviver no presente. Então, toda forma que você vive hoje tem a ver com toda uma história. Que continuando. O trauma provoca uma Ai, reorganização Deus, fundamental no processo do cérebro e da mente Deus, administrarem as percepções. Ele modifica não só o modo como pensamos e o que pensamos, como a própria capacidade de pensar. Então, tem gente que fala assim: meu, mas você precisa ser forte, você o que é precisa, isso, olha né? sua família, né? Olha seus filhos, olha, você tem um monte de coisa pela frente. Gente, não é assim que a mente funciona, né? Não, não Ela é. tem que elaborar esse trauma, ela tem que entender o que aconteceu com ela. É uma nova vida, então você tem que ser forte. Isso aí não vai ajudar, não. Aí Ela tem um que lidar recadinho com o trauma e vai. principalmente, E eu demora, acho que muitas vezes demora. um recado importante que traz esse livro, assim, né, com relação a como é importante realmente falar sobre o episódio, né, porque a fala é um processo de ressignificar e de curar. Aí vai um recado para muitos homens que não se permitem, né? É muito mais Não se difícil para o homem, né? permitem falar das emoções. Eu vejo, assim, várias aulas onde às vezes eu dou, onde tem que ter ali, né, uma maneira de expressar através da escrita ou da fala, onde as meninas mergulham um pouco mais, né, e falam das emoções e os homens não sabem falar, Não, não é muito aprenderam a difícil, né? falar. É muito difícil, mas está ali e está guardado. Né? Então, quando ele fala aqui, descobrimos que ajudar as vítimas a encontrar palavras para descrever o que lhe aconteceu é muito importante, não, mas não basta só isso, né? Então, tem que contar a história, alterar as respostas físicas e hormonais. Então, isso tudo faz parte de um processo terapêutico grandioso É. e necessário. Né? Para que Então, acho que ocorra esse uma livro vai ser um mudança mergulho. real, para que ocorra Né? uma mudança real, o corpo precisa aprender que o perigo passou e a viver na A realidade do viver momento no atual. momento atual. Eu acho Mas que as tem que dar pessoas lugar para com, essa dor no corpo. principalmente as pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, né? Ela fica num estado de alerta muito intenso, né? Qualquer coisa é um perigo. Então é muito difícil, gente, porque eu não sei se você já passou por isso, mas eu já tive momentos de ansiedade assim que eu fiquei desconfiada, né? Que eu fiquei. E olha que eu sou bem otimista. Eu me estranhei bastante nessa posição. De perceber, né? Você fica assim, olha, num medo, num negócio estranho, como se alguém ou alguma coisa fosse acontecer. E eu acredito que é pior para essas pessoas, né? Que têm, que vivenciaram coisas tão brutas, tão, né? Que tiveram que fazer coisas, né? É, Porque não tem uma escolha, não, em guerra, hein, gente? Não tem é. uma escolha. Tem coisas que as pessoas não conseguem escolher, né? Não conseguem. Então, estão ali Eu tô vivendo. assistindo a novela nova, As Três Graças, e acontece numa favela. E Uhum, tem lá o cara que manda na favela, lógico, né?
E aí a gente vê como que as pessoas reagem, assim, pessoas determinadas, né? Tem personagens ali que são firmes, fortes, determinados, mas não conseguem lidar com aquela situação se não for subordinação, você entendeu? Não Uhum. encontra, porque assim, se eu quiser morar aqui, viver Eu nessa tenho que sujeitar comunidade, isso. eu tenho que respeitar esse cara mesmo não concordando com nada que ele faz. É tipo isso. Então, Sim. né, é bem por aí. Então, acho que tem situações que crianças que fazem o que os pais querem, né? Enfim, muito bom. Gente, Não vai ser libraço. acho que vai ser um processo de muita reflexão Vai. intenso, né? Esse só foi De o primeiro capítulo, gente. entender nossos próprios traumas. Mas maravilhoso, adorei. E vamos que vamos, gente. Ainda tem muito pela frente. Tem muito pela frente pra Um, gente acompanhar juntas. um beijo, Beijo, amiga. queijo. Até. Até semana que vem. Até, Tchau, Jane. gente. Obrigada.